tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci, escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas, e este mais um Epígrafes. E no programa de hoje eu tenho a honra de receber um dos principais formadores de opinião do Brasil na atualidade e, na minha modesta opinião, um dos principais pensadores do Brasil contemporâneo. Eu falo de Luiz Felipe Pondé. Pondé, muito prazer. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço imensamente aí a disponibilidade em participar conosco no Epígrafes. E hoje, no Epígrafes, a gente vai falar de um dos principais clássicos da literatura mundial, de um dos principais autores da literatura mundial, que é o livro Bestiário, do argentino Júlio Cortázar, considerado aí o pai do conto, um dos mestres do gênero. E eu extraí uma epígrafe do conto Casa Tomada, que nesse livro está na página 14, que é a seguinte: pode-se viver sem pensar. Uma rápida contextualizada, a história fala de dois irmãos que vivem numa casa muito grande, que aparentemente é invadida, e esses irmãos eles acabam ficando reclusos em alguns dos espaços da casa. E num determinado momento, o irmão ele fala essa frase: pode-se viver sem pensar, sinalizando que ele e a irmã estavam lá reclusos, a irmã tricotando, ele avaliando alguns selos da coleção dos seus antepassados, e de repente eles abstraem e param de pensar em qualquer coisa, mesmo na própria suposta invasão à casa. Então, estando aqui com um filósofo, a primeira pergunta que eu faço para o Pondé é a seguinte: Pondé, é possível viver sem pensar? Se você entender pensar como pensar de modo qualificado, como os filósofos gostam de dizer, de modo filosófico, ou seja, pensar conceitualmente, pensar afastado da experiência cotidiana mais banal, é claro que sim, você pode viver sem pensar nesse sentido. Não vou entrar nem no mérito se é bom, se é ruim, mas você pode. Você pode passar a vida pensando em como aposentar-se melhor, que programa você vai ver no Netflix, com quem você vai transar no final de semana. Agora, se você considera pensar até isso, então não dá para viver sem pensar. Porque o pensamento é uma ferramenta de sobrevivência do ser humano, em que ele pensa: eu vou comer esta banana, para eu conseguir esta banana eu tenho que pegar na árvore, ou eu vou comer tal animal, para isso eu tenho que matar. Então acho que essa pergunta ela tem dois níveis. Ela tem um nível em que pensar é a atividade básica da espécie, então não tem como viver sem pensar. Ou tem um nível em que pensar é compreendido, como se falava na filosofia grega, analisar a vida, e para um Sócrates, uma vida sem ser analisada não vale a pena. Ou seja, uma vida que não é pensada filosoficamente não vale a pena, porque é uma vida ignorante, uma vida limitada. E eu acho que também tem um outro nível que, assim, às vezes quem pensa muito tem a impressão que se você pensasse um pouco melhor, você seria mais feliz. Essa é exatamente uma das minhas próximas perguntas. Não pensar é fugir dos problemas e acovardar-se diante da vida? Ou há momentos em que, de fato, nós precisamos não pensar ou pensar menos, Pondé? Olha, eu acho que a vida é uma espécie de fluxo, assim, meio louco, que não está indo para lugar nenhum, que não tem nenhum sentido, mas que existem certos momentos que, se você não pensar, não prestar atenção, você pode, de repente, cometer um ato que você se arrependa depois, né? Claro. Se você está, por exemplo, diante de uma escolha profissional, se você está diante de uma escolha do que você vai estudar na faculdade, se você está diante de uma escolha tipo, continuo casado ou me separo, quer dizer, e aí você tem que pensar, porque o pensamento vai ajudar você a observar as variáveis, as possibilidades. Agora, é claro, eu acho que essa coisa do não pensar sempre tem uma espécie de gradiente. Se você pensa demais, você fica imobilizado, você fica meio inercial, e você também às vezes pode tapar uma experiência que é um pouco mais intuitiva com as coisas e que também funciona. Às vezes você tem que tomar decisões de modo mais intuitivo, mais visceral, como se fala. Então acho que não tem uma fórmula nisso, né? Não tem uma fórmula. Pondé, diante disso que você está falando, há quem diga que pensar demais é até um fator gerador de estresse e ansiedade, né? Em seu último livro, Filosofia para Corajosos, você escreve que o mais legal da filosofia é aprender a pensar sem medo das respostas. As pessoas têm medo de pensar, na sua opinião? Tem.
E às vezes com razão. Porque se você pensar demais, você pode descobrir que aquilo que você considerava absolutamente normal não é. Você pode descobrir que você estava submetido a um tipo de estrutura em que você nem percebia que estava, né? Acho que a terapia, a análise tem até um pouco essa função, ensinar você a perceber que você pode pensar de forma diferente sobre as mesmas coisas. Claro. Então, acho que tem muita gente que tem medo de pensar assim. E às vezes é até bom. No livro, quando eu falo isso, eu quero dizer uma coisa específica, como eu explico no livro, é que eu acho que o mundo contemporâneo é um mundo frouxo, né? É um mundo covarde, Sim. é um mundo censurado, nós somos cada vez mais moralistas, Sim. cheio de regra, cheio de caga-regra, como se fala em francês. Todo mundo querendo fazer o mundo melhor. E eu acho que isso estraga o mundo. Porque politicamente correto. Todo mundo que quer fazer o mundo melhor é uma espécie de clero falso. A hipocrisia do clero tomou conta da humanidade, né? Então, assim, é nesse sentido que eu falo que muitas vezes as pessoas têm medo de pensar e que eu acho fundamental, por isso o nome do livro é Filosofia para Corajosos, Claro. eu acho fundamental que a gente saia um pouco desse lugar do medo de ofender os outros, do ressentimento, e arrisque a pensar, porque às vezes quando você pensa, a conclusão a que você chega não é a mais confortável. Né? A conclusão que você chega é uma conclusão que nem sempre é a mais simpática. Claro. E nesse sentido também, há uma tendência a você pensar para reforçar tudo que você já acha legal. E é importante não se pensar com o objetivo de se sentir bem ou agradar ninguém. Claro, perfeito. Voltando até um pouco naquela sua linha de raciocínio da primeira resposta, você acredita que aqueles que pensam menos são mais felizes ou vivem melhor do que os que pensam mais? Aquela história, a pessoa ignorante, no sentido de realmente não ter o conhecimento, de não fazer uma reflexão mais profunda, no mundo, como você coloca eventualmente, um mundo mais hipócrita, um mundo politicamente correto, ela pode ser mais feliz do que aquelas pessoas que detêm o conhecimento, que refletem mais sobre as coisas? A relação entre conhecimento e melancolia, portanto, entre conhecimento e tristeza, está muito presente na história. A suposição de que quando você sabe mais, você é mais infeliz é muito forte. Né? Portanto, é possível, tanto que os americanos falam ignorance is bliss. Sim. Quer dizer, a ignorância traz você um êxtase em relação à vida. Acho que também há uma camada em que uma suspeita romântica de base de que quando você tem uma relação com a vida menos pensada e você é mais visceral, você é mais feliz porque você é mais orgânico com a vida. Sim. Também acho possível isso. Agora, como eu dizia antes, eu não tenho nenhuma dúvida que se você pensa demais, você pode ser uma pessoa muito neurótica, muito infeliz e muito chata. Agora, e com isso, a ignorância, que quando se fala ignorance is bliss, não é a ignorância entendida como estupidez. Claro, né? lógico. É a ignorância compreendida como um acesso à vida um pouco mais direto. Sim. Sem tanta mediação conceitual, sem tanta pergunta. E esse tipo de relação com a vida talvez só possa ser atingida depois que você pensar um pouco e souber separar o que é lixo do que vale a pena ser pensado. Esse papo com o Pondé tá bem legal, né? Então não perca nesta quinta-feira a segunda parte da entrevista com o escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé. Eu espero você. Um abraço e até lá!